Alô você, alô você. Convida os amigos, né? Convida os amigos, né? Crime de perjúrio. Joga duro, joga duro. É. Joga duro. Aulão. Ailton Zucchi, professor Kleber Masson. Aulão em Brasília. Ailton Zucchi, professor Kleber Masson, professora Caroline Brasil. A gente vai jogar duro. Alô você, pessoal de Brasília. Pessoal de Brasília, você não pode perder esse aulão, né? A gente vai jogar muito duro. Professor Kleber Masson vai jogar duro lá, falando da atualidade de direito penal. Ailton Zucchi falando de prisão cautelar. E a professora Caroline Brasil jogando muito duro no que se refere aí ao controle de constitucionalidade. Você não pode perder, né? Alô você, né? Alô você. Alô Fabiano Barros, manda um direct pro prof pra gente conversar. Bacana? É isso aí. Jogando duro, hein? Isso aí. Papara. Conhece? Conversa comigo. O Willy tá na área. Conversa comigo, Willy. Conversa comigo. Alô, Pernambuco. É isso aí, né? Vamos jogar duro. Bacana, né? Legal, então. Corta pro Zucchi. Corta pra mim, então. Bacana. Alô você. Tá jogando duro. Você gosta de jogar duro, né? É isso aí. Goiânia na área. Conversa comigo. Isso é bacana, meu. Vocês não gostam não? Tem que dar uma relaxada, né? É isso aí. Londrina na área. Chamar não perceba. Vamos lá, então. Convidou os amigos? Você tem que convidar os amigos, né? Eu tô mexendo no computador, o computador tá indo pra cá. Vai pra cá. Convida os amigos. Bacana. O dia foi jogo duro, né? Legal. Bacana, então. O Willy. Cadê o Willy? O Willy conversa comigo. O Willy é da minha turma, né? Agora ele é tabelião aí, em Goiânia, né? Ele tá jogando duro demais. Onde posso assistir minhas aulas? Lá no canal Alexandre Lino, lá no YouTube, né? No canal Alexandre Lino, lá no YouTube. Minhas aulas estão lá, né? Alexandre Lino, um amigo meu, ele sempre posta minhas aulas lá. Beleza, pessoal, de Brasília, você não pode perder o nosso aulão, né? Aí, ó, aulão, bacana, aulão adelante focado, tá? A gente vai jogar duro, sem ser essa semana outra. Corre essa semana, faz logo a sua inscrição. Bacana? Professor Kleber Masson, professor Ailton Zucchi, professor Carolina Brasil, aqui em Brasília, dia 9 de junho. Legal? Vai jogar muito duro. Bacana? Legal? Bacana? Tranquilo? Crime de perjúrio. Perceba bem que o acusado, né? Perceba, quando ele está no bojo de um processo, não é isso? Ou quando está, por exemplo, e aí na figura do investigado, no inquérito, não é isso? Veja que ele passa pelo procedimento que eu irei chamar de interrogatório, né? Perceba, interrogatório. Eu vou agora para o direito comparado, tá? E depois eu venho para cá, para o nosso Brasilzão, né? Eu venho aqui para a nossa jabuticaba. Perceba bem que nos Estados Unidos, aquele que se encontra no bojo de um processo, o acusado, perceba que, por ocasião do seu interrogatório, veja que há o que eu chamo de aviso de Miranda.
aviso de Miranda. O que é o aviso de Miranda? Aviso de Miranda, perceba, é a comunicação ao acusado de que ele tem o seu direito de permanecer em silêncio, de que ele tem o seu direito de permanecer calado, né? Veja que ele não é obrigado a produzir prova contra si próprio, né? É o princípio do nemo tenetur sed etegere. Bacana. Aviso de Miranda. Então perceba que lá nos Estados Unidos, inclusive, se não há esse aviso, né? E aí você tem o caso Miranda versus Arizona, e é por isso que tem esse nome, tá no Zuckerberg, né? Veja, exatamente, né? Miranda versus Arizona. Veja que não avisaram Miranda. Miranda foi acusado de um roubo e estupro, perceba, e não avisaram, né, ao Miranda que ele tinha o direito constitucional de permanecer calado. E ele acabou lá confessando. Veja que a Suprema Corte norte-americana anulou o processo. É por isso que se chama, né, dá-se o nome de aviso de Miranda. Nos Estados Unidos, você tem seus direitos de permanecer calado e tal. É o aviso de Miranda, né? O que vem a ser o aviso de Miranda no processo penal, né? É a advertência, né, ao acusado, ao investigado, de que ele tem... Advertência não, melhor dizendo, é a comunicação ao acusado, ao investigado, que ele tem o seu direito constitucional de permanecer calado. Aviso de Miranda. Esse nome aviso de Miranda vem lá do direito norte-americano. Bem, e eu estou navegando lá no direito norte-americano, perceba bem, perceba que lá, então, você tem um aviso de Miranda, perceba, né? Então, a comunicação ao acusado. O acusador, olha, você tem o direito de permanecer calado, né? Um processo. Vamos lá. Ele vai ser interrogado. Aí ele fala o seguinte, olha, perceba, eu quero falar. Ah, você quer falar? Eu quero falar. Então, lá nos Estados Unidos, durante o processo, no interrogatório, quando ele deseja falar, ele tem que fazer um juramento. Ele tem que jurar em dizer a verdade, somente a verdade. Perceba bem que ele coloca, né, uma das mãos em cima de uma Bíblia, e perceba que ele jura perante o juiz que somente irá dizer a verdade. Irei dizer apenas a verdade, somente a verdade. Após aquele juramento, qualquer fala, né, desse acusado que não esteja uma roupagem da verdade, né, que não esteja revestida pela roupagem da verdade, perceba, ele vai cometer um crime. Legal? Então veja que ele faz o juramento, né? E perante o juiz, perante o tribunal, ele mente, né? Veja que ele não leva a verdade conforme ele se comprometeu durante o juramento, né? Juramento. Bacana? Juramento. Perjúrio. Falso juramento, né? Perjúrio, falso juramento, ou seja, o juramento foi falso por quê? Porque, perceba, ele mentiu perante, né, o juiz, o tribunal. Perceba que esse ato lá nos Estados Unidos, legal, bacana, é caracterizado, o que caracteriza a conduta do crime de perjúrio, tá? Perjúrio, né? Então, perjúrio. É ele mentir perante um juiz ou um tribunal após se comprometer a dizer a verdade e somente a verdade. Legal? Bacana? Lá nos Estados Unidos eu estou falando do acusado, mas não só acusado, testemunhas, perito, enfim, esse crime lá pega todo mundo. Legal? Bacana. Desenhei Estados Unidos, eu tenho lá a figura, né, o crime de perjúrio, lá nos Estados Unidos. Desenhei, adentrei ao direito pátrio, adentrei ao ambiente doméstico, perceba bem, né? Agora eu estou falando de Brasil. Tá travando? Tá. Perceba bem, quando eu falo de perjúrio, né? Quando eu falo de perjúrio, a nível canarinho, a nível Brasil, perceba, eu tenho que começar a pensar em alguns pontos,
Porque veja que essa figura do perjúrio, quando você tem, né, aí na órbita um investigado, um acusado, perceba que não há que se falar nessa configuração. Não há que se falar nessa configuração porque veja que não há nem essa previsão típica no Código Penal quando eu trato de investigado, de acusado. Por quê? Porque, perceba, aqui, né, ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu estou falando de investigado, de acusado. Calma que eu vou tratar do falso testemunho. Perceba bem, deixa eu desenhar. Né? Estou falando do investigado, acusado. Então, aqui, quando você manifesta o aviso de Miranda ao acusado, né, olha, você tem o direito constitucional de permanecer calado. E ele fala, não, mas eu quero falar. E se ele começa a falar, ele vem a falsear a verdade, não é isso? Ele vem a mentir, perceba que não há que se falar em enquadramento da conduta dele em qualquer figura típica, né? Veja que essa tática de mentir faz parte da sua defesa. Legal? Bacana? Você, se fizer uma pesquisa, você vai verificar em alguns textos, ainda mais você fazendo busca na internet, vai falar o seguinte: o crime de perjúrio não é previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Veja que alguns textos mencionam dessa forma. Por quê? Porque eles raciocinam, né, o perjúrio ligado ao investigado, tá certo? O investigado mentindo perante um juiz, perante um tribunal, e veja que realmente não tem essa configuração típica, né? E o perjúrio, perceba, ele pressupõe um juramento. Bacana? O cara jura dizer a verdade, somente a verdade, né? E vai lá e mente. Veja que você não tem esse desenho aqui no Brasil. Bem, tranquilo, bacana, legal. Perceba bem que aí, né, eu tenho que chamar alguns doutrinadores, né? E você vai ver isso também em julgados. Faz referência ao perjúrio quando, né? Veja, quando analisa a figura típica do artigo 342, falso testemunho. Legal? Bacana? Veja o que eu estou falando. Você se realizar uma busca na internet, você vai verificar lá, dizendo, ó, o crime de perjúrio, e realmente, o crime de perjúrio desenhado como há uma previsão lá no direito norte-americano, realmente não há essa previsão aqui no Brasil, do jeito que foi desenhado lá nos Estados Unidos. Bacana? Você tem aqui o crime de falso testemunho, que a doutrina até se refere um pouco, olha, o crime de falso testemunho ou perjúrio, mas veja que no falso testemunho aqui no Brasil, no artigo 342, não há o juramento, há uma advertência. Olha, né? Você não pode aí, mentir ou calar a verdade, não é isso? Veja que entra lá no falso testemunho. Mas perceba, veja que o falso testemunho, né, um crime de mão própria, não é isso? Vai ser possível lá das pessoas que têm, né, aquelas condições de figurar como testemunha. Legal? Bacana? Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui? No que se refere ao crime de falso testemunho, alguns doutrinadores, tá, costumam fazer referência ao perjúrio, indicando, olha, o falso testemunho seria um tipo, né? Seria aí uma figura do perjúrio. Não é isso? Porque a testemunha, ela mente perante o juiz. Bacana? Tá. E outros doutrinadores falam, ó, esse crime de perjúrio, na verdade, não tem previsão no ordenamento jurídico. Primeiro, você não tem juramento. E segundo, no crime de falso testemunho, inclusive, o cara, se ele mentir, ele pode se retratar antes da sentença. Perceba bem. Entenderam ou não? Então você tem essa discussãozinha aí, tá? Mas fica ligado, você vai ver muito assim na doutrina, até nos julgados mesmo, fazendo referência do perjúrio ao crime de falso testemunho. Dizendo, ó, crime de falso testemunho ou perjúrio. Bacana, tá? Esse termo que eu estou aqui analisando com vocês, tá? Crime de perjúrio. Tá? Alguns então entendem que o 342 seria, né, um crime de perjúrio. Por quê? Porque a testemunha, muito embora não haja não há um juramento, né, veja que ela acaba mentindo perante o juiz, né, o tribunal. Bacana?
Legal. Um ponto muito importante, e aí analisando agora um pouco do 342, perceba, ele é advertido, né? Perceba bem, analisando uma testemunha advertida, né? Perceba bem, analisando o 342, tá? É importante dizer que o STF entende que o crime de falso testemunho é um crime formal, tá? Se a pessoa mentiu, né, é irrelevante se essa mentira influenciou na decisão ou não, beleza? Você tem caracterizado aí o crime de falso testemunho. Legal? Importante também saber que no crime de falso testemunho, é um crime contra a administração da justiça, beleza? Tá? E trata-se de um crime de mão própria. Eu vou depois dar uma aula só em relação ao crime de falso testemunho. Bacana? Não é hoje. Legal? Então, só para você saber o que vem a ser o crime de perjúrio, né? Crime de perjúrio desenhado lá no direito norte-americano, né? Ao juramento, o investigado ou qualquer outra pessoa, o intérprete ou testemunha, perceba, se ele mente perante o juiz, ele comete o crime de perjúrio. Tá? Lá no direito norte-americano. No que se refere ao Brasil, primeiro, o investigado não há que se falar em enquadrar a conduta, o investigado ou acusado não há que se falar em enquadrar a conduta dele no crime de perjúrio, porque ele tem o direito, né, de não produzir prova contra si próprio, então ele pode mentir. Legal? No que se refere a testemunhas, intérpretes, peritos, perceba bem que eu tenho a figura do 342, né, o crime lá de falso testemunho, falsa perícia. E a doutrina diz, olha, esse 342 seria um crime de perjúrio. Legal? A doutrina aponta que seria um crime de perjúrio. Mas eu diria que seria um crime de perjúrio brasileira, né? Não nos moldes do direito norte-americano, que você tem lá um juramento, enfim. Legal? Bacana. Bomba aí nos coraçõezinhos, bomba que eu ainda tenho que falar um pouco aqui do 342, uma coisa muito interessante. Perceba, vamos lá, bomba nos coraçõezinhos, bomba. Perceba bem, seria um perjúrio brasileiro, eu diria. Perceba bem, mas a doutrina fala, tem até julgados que falam, ó, né? Perjúrio, 342, falso testemunho, né? Tem doutrina apontando, tá? Mas é bom você ter essa discussãozinha aí. Legal? Porque se você vai pegar alguns textos e vai falar, ó, o crime de perjúrio não é previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? E aí ele fala, né? Mas quando ele fala isso, esses textos, na verdade, acaba fazendo referência ao investigado, né? E o investigado realmente aqui não há que se falar em crime de perjúrio se ele vem a falsear a verdade. Por quê? Porque é um direito dele, né? Ele pode mentir para se defender. É importante ainda que nesse 342, crime de falso testemunho, né? Veja que o 342, ele diz o seguinte, ó, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Veja que, será que a testemunha ela pode calar a verdade? Será que há alguma possibilidade de ela calar uma verdade e não cometer o crime de falso? Sim ou não? Perceba bem que há, tá? Segundo o STF, uma testemunha, quando ela for, né, no depoimento, né, se ela for se ela, né, a testemunha ali, for externar uma verdade que irá autoincriminá-la, perceba, ela pode se calar e não falar, beleza? Tá? Então, se ela externar, se ela entender que, né, que aquela verdade que ela está externando acaba, né, autoincriminando, né, se autoincriminando, perceba que ela pode se calar, né, e não falar aquela verdade, porque aquela verdade vai acabar se autoincriminando. É por isso que você tem hoje algumas pessoas que são chamadas na CPI, né, na condição de testemunha. E essa pessoa ela já vai, inclusive, com um habeas corpus preventivo, né, para não ser presa no falso testemunho. Ó, eu vou ficar calado, né, muito embora eu tenha na condição de testemunha, mas essa verdade aí vai me comprometer, vai me autoincriminar. Perceba bem, então, legal?
crime, né, de perjúrio. Bacana? Crime de perjúrio é isso. Bacana? Tá no Zuquiderna então? Legal? Tá? Não pode perder o nosso aulão. Tá? Nosso aulão aqui, ó. Joga duro, né? Joga duro, né? Nosso aulão, dia 9 de junho. Aulão Adelante Focado. Brasília, né? Isso aí. Tranquilo? Bacana? Professor Kleber Masson, Ailton Zucchi, professora Carolina Brasil, né? Vamos jogar duro, vamos fazer essa inscrição essa semana, pessoal. Vamos jogar duro, vamos fazer essa inscrição essa semana, beleza? Vamos jogar duro e fazer essa inscrição essa semana aqui no site. Qual é o site? Em Brasília, www.carolinebrasil.com.br www.carolinebrasil.com.br. Pessoal, joga o site aí, joga o site aí para mim. Joga o site aí para mim, joga o site www.caroline 2 www.caroline2Ns, joga aí, acerta para mim, me ajuda a vender o peixe, ajuda o prof a vender o peixe, né? Ajuda o prof a vender o peixe, perceba bem, vamos jogar duro, dia 9 de junho, tem que fazer sua inscrição essa semana, né? Corre lá, www.caroline2Nsbrasil.com.br. Bacana, legal. Então, pessoal, crime, né, de perjúrio, tá? Você vai ver a doutrina fazendo muita referência ao 342, né, dizendo, ó, será um crime de falso testemunho, tá? Mas porque se de repente você vai realizar uma pesquisa e você vai verificar na internet, ó, o crime de perjúrio não existe no ordenamento jurídico brasileiro. É porque esse texto, né, ele vai fazer referência na figura do investigado. Na figura do investigado realmente não tem, né? E nos moldes em que esse crime é configurado nos Estados Unidos é diferente. Né? Lá tem um juramento, né? Perjúrio, né? Falso juramento, né? E mentir perante a autoridade judiciária, né? Ou tribunal. Bacana? Tranquilo? Perjúrio. Crime de perjúrio você só vê no Zucchi, né? Aqui a gente joga muito duro, né? Professor, mas é toda hora um tema assim diferente? Aqui o Zuquiderno coloca para moer. Se fechar a porta, os adelantes acabam arrombando e entram, né? É isso aí, né? Perjúrio aqui não, examinador. Aqui a gente desenha, né? A gente vai falar lá do direito comparado numa prova oral, vai desenhar para ele. Aqui não, vai falar do investigado, né? E interessante que lá o investigado, o acusado, veja que ele responde pelo crime de perjúrio, né? Se ele mentir. Porque lá ele tem um juramento, né? Diferente aqui no Brasil, o acusado, o investigado, veja, se ele mentir perante um juiz, não há que se falar nem crime de perjúrio, não tem nem essa figura típica aqui, né? Você tem lá no 342 que faz referência a testemunha. Aí a doutrina, olha aí, ó, isso aí seria um crime de perjúrio. A doutrina falando, né? Querendo um perjúrio brasileiro. Bacana? Legal, né? Desenha, direito comparado, enriquece a tua resposta e a gente vai jogando muito duro. Bacana? Sempre essas aulinhas que eu dou, né? Aviso de Miranda, né? A gente vem pegando lá a origem do nome, né? Lá no direito norte-americano, aviso de Miranda, joga muito duro, né? O que vem a ser aviso de Miranda no processo penal? Pergunta para o adelante que ele te destrói, examinador. Ele vai falar da origem, vai falar lá do caso Miranda versus Arizona, ele vai jogar muito duro e vai falar o que vem a ser o aviso de Miranda, né? A palavra que não me... Isso, tá? Bacana. Não sabia? Então você é adelante novo. É adelante novo, que aviso de Miranda, né? Tem lá no Zuquiderno. Eu falei até aqui de cabeça, né? No Zuquiderno tem uma aula só sobre o aviso de Miranda, né? Bem desenhadinha e tal. Os pontos agora que eu não estou nem lembrando. Tem lá, né? No Zuquiderno. Eu fiz uma live do aviso de Miranda. Vai lá, irmão. O aviso de Miranda no processo penal. Aí você desenha, né? Fala lá, o aviso de Miranda, né? Veja que deve haver aquela... deve existir a comunicação, né? Durante o interrogatório, olha, você tem o direito constitucional de permanecer calado. Veja que o aviso de Miranda, lá nos Estados Unidos, né? Quando tem uma abordagem policial, você tem um aviso de Miranda. Não é isso? O policial, olha, seu direito de permanecer calado nos Estados Unidos segue a risca, né? Aqui no Brasil também. Onde eu acho esse Zuquiderno? O Zuquiderno, perceba bem, o Zuquiderno ele foi, né, elaborado durante 6 meses aí. Cada dia, né, o prof vem aqui e fala.
Eu mesmo não tenho o Zuquiderno, né? Eu não tenho o Zuquiderno. Comunicação da possibilidade do silêncio. Isso, aviso de Miranda. E aí você vai saber, por causa do nome, né? Aviso de Miranda, caso Miranda versus Arizona. Dá uma pesquisada e dá uma olhada lá na nossa live. Bacana, então. Se eu recomendo material do curso Supremo, não conheço o curso Supremo, né? Eu aí não posso recomendar. Não posso, não conheço. Algum aulão em Caruaru? Tá. Projeto. Caso Miranda versus Arizona. Se vender o Zuquiderno fica rico, né? Mas eu nem tenho, eu não faço as anotações. Eu pego aqui, vou falar sobre isso. Que caso interessante, caramba, vou pesquisar sobre isso, vou falar para os alunos, entendeu? Acaba que eu não tenho esse material. Vocês têm o Zuquiderno. Olha só, a gente tem um projeto legal, né? Que é o Ailton Zuc na sua cidade, né? Mestre, seu Zuquiderno está com mais de 100 páginas. Tem gente aí que tem 2 volumes já, me parece. Perceba, adelante iniciante, mas estou aqui. Sandra, entra no canal YouTube. www.alexandrelino.com.br, né? Rapaz, Alexandre Lino. Entra lá no canal Alexandre Lino, minhas aulas, né? Ele tá colocando lá. E tem as síndromes, síndrome de Dom Casmurro, síndrome de Alice, síndrome de Estocolmo. Tem um monte de coisa aí. Cifras e muita coisa. Nem eu lembro. Né? Mestre, vem palestrar na minha universidade. Não, saindo um convite a gente vai. Tá, uma coisa que eu quero falar para vocês. Santa Catarina, vamos lá também. Ailton Zuc na sua cidade. Como é que é esse projeto? Se você é um cara desarticulado, né? Consegue mobilizar a galera, você tem grupos no WhatsApp, o que você vai fazer? Você vai reunir um grupo de alunos, beleza? Aí um número aí de 60, 70 alunos, legal? Se tendo um local melhor ainda, a gente vai negociar, beleza? E eu vou aí na sua cidade levar um aulão em questões. É o aulão que eu fiz no Rio. Eu quero levar esse aulão para outras regiões do Brasil, tá? É o aulão que eu fiz no Rio. É a resolução de questões, beleza? Do CESP. Bacana? São mais 150 questões, são 5 horas e meia de aula de paulada, né? De exercícios. Mas agora eu vou adotar um outro modelo. Mesmo que seja um pouco cansativo, eu vou fazer um período de manhã e outro de tarde, que é para dar uma descansada para os alunos, né? Porque o pessoal do Rio, o pessoal foi o couro comeu lá no Rio, né? Então talvez eu faça 2 períodos, e aí é tranquilo, que eu vou para a cidade, eu faço esses 2 períodos lá, a gente trabalha mais, né, essas 160 questões do CESP, a gente trabalha com mais tranquilidade. Jurisprudência na alta e diversas informações. É uma aula para quem já está estudando também, beleza? Então você entra em contato comigo lá através do Instagram, do Facebook. Professor, eu tenho um grupo de alunos aqui, como é que a gente faz aí? Como é que dá para fazer esse aulão aqui na minha cidade? Falei, legal. Legal. Aí eu vou falar para vocês. Pessoal, vamos fazer dessa forma, tal dia, né? Esse valor aqui seria um valor para cada aluno e tal. Tem um local? Tem um local, não tem um local? Beleza. Mas qual é o local que a gente pode alugar? Tal local, tá. Então vamos fazer esse valor aqui, porque a gente tem que pagar o local, enfim. Vai ser uma parada direta comigo, né? Veja que não tem intermediário, beleza? Então o aluno comigo e a gente se ajuda. Bacana? Ailton Zuc na sua cidade. O Rio já conheceu a Zuc Didática pessoalmente. Legal? Bacana? Tranquilo, então. Vou embora, né? Crime de perjúrio. Salvador, isso, Salvador. Vamos organizar. Manaus eu tô querendo ir em Manaus mesmo. Se conseguir arrumar lá em Manaus, organizar em Manaus, eu tenho que ir a Manaus, beleza? A gente faz esse aulão aí um sábado. Faz 2 períodos, de manhã e de tarde, né? 160 questões. Penal é o combo, né? Penal, processo penal e reação extravagante. Agora, direcionado para as carreiras policiais. Professor, estudo para o Ministério Público. Tudo bem, vai lá, mas eu não vou ficar trabalhando dosimetria da pena, não. Não trabalho isso. Bacana, tranquilo, né? Estudo para a magistratura, sei, mas o processo penal nosso, né? Veja que é um processo penal direcionado às carreiras policiais. Eu trabalho com polícia. Eu não vou ficar trabalhando com questões de dosimetria da pena, porque não cai, né? Eu tenho meu tempo lá para trabalhar, perceba bem, né? Meu amigo passou para Delta no Ceará agora. Então, a gente vai fazer esse projeto, né? Eu tô muito animado, né? Para fazer esse projeto, porque essa aula do Rio foi uma aula muito, muito bacana. E eu
percebi que os alunos do Rio cresceram muito com esse aulão que eu fiz aí. Eles cresceram de raciocinar, de abordar a questão, né? De ter uma maldade na questão e tal. Inclusive, eles estão agora refazendo essas questões, né? Porque eles irão disputar lá Pernambuco e com certeza irão lembrar do prof durante a prova, né? Ó, isso aqui o prof falou, olha só a pegadinha, caramba, do jeito que ele falou, vai aparecer. Bacana? Então, arroba... Quem entrou aí? Algum professor? Então, é isso, né? Fabrícia Achi aí, ó, prima do meu parceiro Fábio Achi, camarada, lutador lá do Rio, da nossa época 2003, 2002, a gente estudava junto, lá em Jacarepaguá, parceiro. É isso aí. Bacana então, pessoal? Então projeta Ailton Zuc na sua cidade. Entre em contato comigo, tá? Entre em contato comigo. A live tá vazia porque aqui eu já passei o bizu, né? O cara já pegou, já correu. Já correu para outra coisa. Não cai em pegadinha. Zucchinalu não cai em pegadinha. Valeu. Então entre em contato comigo, tá? Através do Insta ou lá do Facebook. Beleza? E a gente faz esse aulão aí na sua cidade. Bacana? Legal então, tá? Tá. Aulão de véspera Pernambuco. Só vai ter um aulão no Recife só, tá? Nosso aulão, dia 18 de junho. Legal? Nosso aulão vai jogar muito duro. Nosso aulão lá no Recife. Bacana? Professor, eu quero participar desse aulão no Recife. Então você tem que entrar no site www.sabermaisdireito.com.br www.sabermaisdireito.com. Beleza? Um beijo aí pra Fernanda, ó. Fernanda tá na área aí, ó. Bacana. Professor, material do preparatório do Supremo, recomenda? Não conheço. Não conheço material. Não posso recomendar, eu não conheço. Boa noite, prof. Deus é contigo. Valeu, parceiro. Vamos lá, então, fechar aqui. Legal? Crime de perjúrio, né? Crime de perjúrio. Bacana? Fica aí essa dica aí. E a gente jogou muito duro. Sou Adelante Focado. É isso aí.